Boa tarde. Vamos ler aqui agora o Apocalipse, capítulo 6. O que nós vemos aqui nos capítulos anteriores? Vemos que Jesus Cristo veio, ele compôs um governo no céu, né? Vimos que o diabo mentiu, ele compôs o governo no céu, pôs o trono, chamou os anciãos, chamou os 7 espíritos viventes, chamou o Cordeiro, predisse o que ele ia ter que fazer, que ele ia ter que vir aqui na terra para salvar a humanidade. Descobrimos já o que significa os 7 candelabros, o que significa os 7 selos, a mentira que estava dentro do livro foi aberto o selo, foi descoberta a mentira. Então vamos ver agora o que fala aqui no 6. Vamos ver, não sei o que significa o 6. Deus sabe o que significa. Jesus Cristo sabe o que significa. A Bíblia sabe o que significa. Mas nós não sabemos nada e nós aprendemos juntos. Vamos lá então? Vamos ver o que significa? Vamos ver o que a Bíblia tem para nós, o que a palavra de Deus nos ensina hoje? Então vamos lá então. Não convém que eu fique falando muito não, para aprendermos mais na Bíblia. Porque assim como todos estão ansiosos para saber o que está escrito, eu também estou. Vamos lá então no 7. No 6 quer dizer. É o 6 que a gente está. E eu vi 4 não, espera aí, errei. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer, as que tinham olhos por todos os lados, que vinha tudo, dizer com voz como de trovão, vem, ó. Por que elas falaram, vem? Elas estavam assustadas, vem. Tá vendo? Quando o Cordeiro abriu, quando ele contou o que estava escrito, que era verdadeiramente o que o diabo tinha dito lá no Jardim do Éden, e eles assustaram, falaram, vem. Chamou mais pessoas. E aí? O que aconteceu? Vamos ler o segundo? E eis que vi, eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco. Tá vendo? E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para contemplar a sua vitória. Tá vendo? Achou que ele ia mentir lá no Jardim do Éden, ia concretizar a sua vitória. Não ia, porque Deus não vai deixar ele concretizar essa vitória, porque ele é um mentiroso, porque ele já começou no mentindo. Quem começa mentindo não acaba bem. A verdade sempre vem à tona. Você viu que depois de milhões e milhões de anos descobrimos o que foi a fruta do pecado lá no Jardim do Éden. Estava escrito aqui em Apocalipse para nós todos vermos, né? A terra inteira vê, o mundo inteiro vê, né? Porque Jesus disse, no fim dos dias vocês vão conhecer no final dos dias, porque os perspicazes raiarão como o sol nasce no seu resplandor. Quer dizer, que ele brilha. Esses são os perspicazes. Os perspicazes, quem é os perspicazes? A pessoa que não entende, que não entende, e que não entende, e que não entende, mas que ele lê, mas que ele lê, até Deus dar o conhecimento. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa de ouro, né? Então, se o diabo que está certo, que Deus falou, se o diabo que está certo, deixa ele reinar sobre vocês, então. Ele é que fala a verdade, eu que sou mentiroso, porque positivamente morrerás. E o diabo o que falou? Positivamente não morrerás. Então era ele que estava falando a verdade. Essa aqui é a coroa.
e ele saiu vencendo e para contemplar a sua verdade. Esse cavalo branco que fala aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, esse cavaleiro branco obviamente é o demônio. Né? Tem muita gente que pensa que esse cavaleiro branco aqui era Jesus Cristo. Não, isso aqui é antes da criação quase do mundo. Isso aqui é antes da criação do mundo, não, depois da criação do mundo, mas na hora que o diabo falou ali, esse é o cavalo branco. O diabo, a serpente original lá no Jardim do Éden, pregando a peça na mulher, falando a primeira mentira. A primeira mentira já foi desvendada, que é o segredo a saber que o diabo enganou a mulher com a primeira palavra: morrerás, não morrerás. Você entendeu? Positivamente, no dia em que delas comerdes, positivamente morrerás. E o diabo: positivamente não morrerás, mas serás como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a verdade de Deus. Vamos mais à frente para os outros, que vai concretizar mais ainda a verdade que eu estou te falando. E quando abriu o segundo selo, tá vendo? O primeiro selo foi aberto, e o segundo selo, vamos ver? E quando abriu o segundo selo, eu ouvi a segunda criatura vivente dizer: vem! Ó, fico até arrepiado. Vem! E saiu outro cavalo cor de fogo, e o que estava sentado nele, obviamente era o mesmo cavaleiro, foi-lhe concedido tirar a paz da terra, para que matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Qual que é essa grande espada que foi dada para esse cavaleiro? Nós vimos aqui em Éden que ele falou com a mulher, passando a mentira. É a grande espada da boca, né? E quando ele foi aqui que tirasse, que matassem uns aos outros, quando foi que começou a matar uns aos outros? Caim matou o Abel, né? O primeiro martírio da enganação. Aí já começou a ver que o diabo estava errado, que a primeira pessoa já morreu. O primeiro sangue foi derramado na terra. O primeiro sangue já foi, a primeiro martírio da verdade e justiça já tinha sido morto. O primeiro martírio da enganação e da falsidade, porque pegou ele falsamente, quando ele menos esperava. Ele foi cauteloso, esperou que o irmão virasse, rufou um madeiro em sua nuca e atingiu no chão com golpes mortais no tal. Você viu? Aqui que está falando no versículo 4, quando ele abriu o segundo selo, esse que significa o cavalo de fogo, né, que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada para falar a mentira. Então vamos para o 5. E quando abriu o terceiro selo, e ouvi a terceira criatura vivente dizer: vem! De novo, tá vendo? Você viu aqui que quando matou Abel, quando começou a matar as pessoas, um contra o outro, um irmão contra o outro, né? Então já ficou feio. Então ele assustou outra vez, e o terceiro anjo, e quando abriu o terceiro selo, quem abriu o terceiro selo? Jesus Cristo. E eu ouvi a terceira criatura vivente dizer: vem! E eu vi, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. Por que ele tinha essa balança na mão?
E eu vi uma voz como que no meio das 4 criaturas viventes dizer: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevadas por 1 denário, e não faças dano ao azeite e à oliveira e ao vinho. Entendeu? Vou explicar o versículo 6 do capítulo 6. E eu vi uma voz como no meio das 4 criaturas viventes dizer: 1 litro de trigo. Vamos começar no 5 para nós entender melhor. Não adianta eu ler aqui 1 litro de trigo, já li uma vez. E quando abriu o 3º selo, eu ouvi a 3ª criatura dizer: vem. E eu vi, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. Para que essa balança que ele tinha na mão? Porque naquela hora ali em diante o ser humano ia começar a ser julgado pelas suas próprias ações. E eu vi uma voz, por ter acreditado na mentira, ele ia ser julgado também, igual nós vamos sermos julgados hoje. E eu ouvi uma voz como que no meio das 4 criaturas viventes dizer: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevadas por 1 denário. O que quer dizer 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevadas por 1 denário? O que significa isso aqui? É seu julgamento. Se você fez por merecer, você vai ganhar. Se você não fez, você não vai ganhar. É um preço por preço. Não faça dano ao azeite, à oliveira e ao vinho. Não faças tal dano à oliveira, azeite e ao vinho. Tá vendo? Azeite, oliveira e vinho. Naquela hora já predisse. Azeite, quer dizer, o azeite da vida, né? A oliveira que foi cortada. E o vinho da purificação de Jesus Cristo. Vamos ler o 16. O 16 não, 7. É ali mesmo. E quando abriu o 4º selo, a 4ª voz da 4ª criatura vivente dizer: vem. E eu vi, e eis um cavalo descorado, e o que estava sentado nele tinha um nome de morte, e o Hades o seguia de perto, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com uma longa espada. O que mata hoje em dia mais do que a verdade? A própria mentira mata demais, que está matando gente até hoje. Matou no Jardim do Éden, mata até hoje. E com a escassez de víveres, e com fome, tá vendo? E com pragas mortíferas, e pelas feras da terra, tá vendo? De todo jeito você ia passar a morrer. Você ia passar a morrer com escassez de víveres, quer dizer, com fome, e com pragas mortíferas, as doenças que nós temos hoje, e pelas feras da terra. Nós sabemos que nós somos atacados em todo mundo pelas feras da terra, os tubarões, as baleias, os leões. Vê o que nós ganhamos por acreditarmos na mentira de alguém? E quando abriu o 5º selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Está vendo? Ele predizendo já o futuro. Aqui ainda está, nós sabemos que estamos no passado, né? Nós estamos lá antes de Jesus Cristo vir. Ele preparou o trono. Vamos capitular isso aqui direitinho, porque alguém pode tentar falar não. Vamos chegar lá. E quando abriu o 5º selo, vi
por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e a obra do testemunho que costumavam ter, gritavam com voz alta, dizendo: até quando, soberano? Tá vendo? Até quando? Né? Quem que gritou desse jeito? Vamos a lembrar hoje de Jó? Vamos dar uma voltinha na Bíblia? Jó gritou: maldito é o dia em que foi feito um varão justo sobre a terra. Até quando vamos ver o homem morrer? Até quando eu vou aguentar ver injustiça diante dos meus olhos, ó Deus, Pai de misericórdia? Essas foram as palavras de Jó. Aqui, pelo que está falando aqui na Bíblia, nós estamos nesse ponto da Bíblia, com o grito de Jó por justiça. E gritavam com voz alta, dizendo, gritava, tá vendo? Gritavam. Por que denominamos esse capítulo, esse versículo 10 aqui a Jó? Porque Jó que gritou nas suas dores, nas suas aflições, por mais uma mentira, uma peça enganosa de Satanás contra o seu servo Jó. Santo e verdadeiro, observaste, julgaste e vingaste o nosso sangue dos que moram na terra. Tá vendo? Eles predissem de novo. A cada um deles foi dada uma comprida veste branca. Tá vendo? Veste branca, a verdade. E foi-lhes dito que descansassem mais um pouco, até que se completassem também o número dos seus coescravos e dos seus irmãos que estavam para ser mortos. Aqui nós não vamos lembrar nesse versículo 10 só de Jó, vamos lembrar de Abraão, de Jacó, Moisés, né? Muitos outros da Bíblia que foram justos, que são muitos, não vamos citar todos aqui, porque alguns deles pode até no último dia ficar com ciúme. Brincadeira, eu estou brincando, eles estão todos mortos. Sabemos que estão mortos, não sabem nada até hoje, está esperando o dia do juízo. Então vamos continuar aqui agora. Isso aqui é só uma brincadeirinha, só para nós rir um pouquinho. E cada um deles foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que descansassem por mais um pouco. Descansassem porque estava morto. O morto não pode falar, mas aqui foi lembrado deles, até que se completasse o número dos seus coescravos e o número dos seus irmãos que estavam para ser mortos, assim como eles também tinham sido. E ouvi quando abriu o sexto selo, e houve grande terremoto, e o sol ficou negro como serrapilheira de pelo, e a lua inteira ficou em sangue. Tá vendo? O sol ficou negro. Por que que fala que o sol ficou negro? Vamos dar uma voltinha na Bíblia? Vamos dar uma voltinha lá em Paulo, quando ele fala há corpos carnais, também corpos celestiais. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua. Aqui se referiu à mesma coisa, a lua e o sol. Quer dizer, o sol ficou negro, o sol entristeceu naquela hora que o diabo pegou a morte, que pregou a mentira para Eva, que a Eva aceitou a mentira no lugar da verdade, que Deus falou, você vai morrer, e o diabo positivamente não morrerá, né? Então naquela hora o sol ficou negro, né? A tristeza no céu, né? Né? Negro como serrapilheira, quer dizer, bem negro, né? E a lua inteira ficou como sangue, como serrapilheira de pelo. Serrapilheira de pelo é negra, muito negra, e a lua inteira ficou em sangue. Por que que a lua inteira ficou em sangue? Quem que é a lua?
né? Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua. Sempre Jesus Cristo teve essa denominação. Na Bíblia inteira, o sol, né, representa o povo de Deus. A lua representa o povo da terra. Então quer dizer que aqui o ser humano passou a obter um bem precioso. Precioso. Que precioso é a morte. Como é que ele passou a ter, né? Ficou em sangue, quer dizer, ficou na morte, né? Naquela hora lá no Jardim do Éden. Cada versículo e cada capítulo aqui vai falar, vai voltar e lembrar o homem que ele pecou, que a mulher pecou. Reconheçam seus pecados, reconheçam que erramos. Isso é que Jesus Cristo vem tentando explicar aqui para nós. Vamos ver o que fala no 13? Vamos continuar lendo? Eu acho muito interessante, estou achando interessante aprender junto com vocês essa parte aqui. Eu gosto de aprender as coisas da Bíblia. E cada vez que a gente lê, a gente aprende um pouco. E as estrelas do céu, tem muitas outras denominações que eu posso citar aqui nesses versículos da Bíblia, né? Tem muitos outros, mas os mais verdadeiros, esses aqui, é o que Deus tem posto para nós aqui hoje. E as estrelas do céu caíram para a terra, né? Quando sacudida por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Você viu? E as estrelas do céu caíram para a terra, como quando a figueira sacudida por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Você viu? Por que aqui que fala? Porque na hora que o diabo entrou em contraversão, que ele já passou para o outro lado, fala que a terça parte das estrelas ele arrastou consigo. Você entendeu? Ó, e as estrelas do céu caíram para a terra, como quando Deus falou, você está certo? Tô. Então você vai reinar aqui. Ele deu a coroa para ele. Nós vimos ali que o cavalo saiu para vencer, achando que ia vencer, achando que ia dar conta do ser humano, achando que ia dar conta de governar com justiça. E até hoje provamos que é uma negação total. Os governos estão todos aí e todo mundo pode ver que é uma negação total. E as estrelas do céu caíram para baixo quando a figueira é sacudida com vento forte e deixa cair os seus figos verdes. E o céu afastou-se como um rolo que está sendo desenrolado. Você viu que faz sentido, né? E o céu afastou-se como um rolo que está sendo desenrolado. E a cada monte e a cada ilha foram removidos dos seus lugares. Está vendo? Quando que a cada monte, a cada ilha foram removidas dos seus lugares? Quando Deus trouxe o dilúvio sobre o ser humano. Deus trouxe o dilúvio. Você viu que denomina cada tempo e cada época na Bíblia, né? Porque a Bíblia é muito certeira, ela é verdadeira e veraz, né? Verdadeira. E os reis da terra, ó, e o céu afastou-se, e cada monte e cada ilha foram removidas de seus lugares, e os reis da terra, ó, e os dignatários, e os comandantes militares. Quer ver? Olha para você ver que eu não estou falando mentira. Aqui vai provar que é lá em Noé, quando Noé entrou na arca, tá vendo? Que eles foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os dignatários, e os comandantes militares, os ricos, os pobres, e todos os escravos, e todas as pessoas livres, esconderam-se em cavernas e nas rochas dos montes, e estão dizendo aos montes e às rochas, caia sobre nós. Por que está dizendo isso? Né? Com medo, porque nunca tinha chovido, foi a primeira vez, estava com medo de morrer, né? E dizia para os montes cair em cima dele, dei-nos, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, tá vendo?
escondei-nos, porque aquele dia tinha havido o julgamento e do furor do Cordeiro, porque veio o grande dia do seu furor. Você viu que era lá em Noé, do seu furor. Maldito o dia que eu construí o homem. Deus falou, arrependeu de ter feito. E quem pode ficar de pé? Está vendo naquele dia? Quem pôde ficar de pé diante do dilúvio de Deus? Ninguém pôde ficar de pé. Vamos ver mais para frente. Agora terminamos o 6. Depois vamos começar no 7. Espero que todas as pessoas que estão me assistindo gostem do vídeo. Passem para outras pessoas. Saber que primeiro é Deus, depois Jesus Cristo, né? E depois o seu próprio irmão. A gente não conta o seu irmão. Quem dera a sua vida por amor a outro irmão, ele não dá a sua vida em vão, ele ganha a vida eterna. Então, espero que gostem do vídeo, passam para frente e que mais pessoas possam assistir esse vídeo também.